Olá, amados, tudo bem? Vamos estar aqui resolvendo mais uma lista de exercício de cálculo 1, tá bom? Para dar auxílio a vocês, um suporte aí nesse estudo, né, dos limites, das funções, das derivadas. E vamos ver hoje o que nós temos na lista de hoje, né, que eu preparei para vocês. A lista de hoje é sobre os limites, principalmente com relação ao limite do infinito, no infinito. Tá bom? Nós temos aqui alguns exemplos para vocês estarem aí calculando, tá bom? Para a gente verificar como é que ficam esses limites. Então, existe uma grande diferença de limites do infinito e no infinito. Então, a gente tem dois olhares aí com relação a esses limites, tá bom? Então, eu vou fazer um exemplo de cada para a gente verificar como é que fica essas funções, a resolução dessas funções. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, que fala de um limite envolvendo um módulo, né? Muita gente tem dificuldade com relação ao estudo da função modular, com relação ao módulo, e nós vamos entender como é que funciona esse limite. Então, eu tenho um limite de f de x, que é 3x mais o módulo de x sobre 7x menos 5 vezes o módulo de x, e nós temos dois olhares. O primeiro é quando o x ele tende para mais infinito, e o segundo quando o x tende para menos infinito. Vamos ver como fica essa lista, como é que fica essa questão, e como é que nós vamos ter os resultados dos limites tendendo a mais infinito e a menos infinito. Deixa eu compartilhar com vocês aqui no Teams o quadro, para a gente ter uma noção de como funcionam esses dois limites. A princípio, nós temos aqui um limite tendendo, um limite de f de x, quando x tende a mais infinito. Antes da gente colocar a função, nós temos que ter aqui um olhar. Qual é o olhar? Que essa função é uma função modular. E a função modular ela tem dois comportamentos diferentes. Um quando é a mais, né, tendendo ao mais infinito, e o outro ao menos infinito. Todas as vezes que estiver tendendo para mais, nesse caso que é o módulo de x, nós vamos considerar os valores que são eles mesmos os valores positivos. Ou seja, onde tiver módulo de x, nós vamos simplesmente substituir pelo próprio x. Então, nesse caso aqui vai ser mais x, 3x mais x, sobre 7x menos 5x. Por que a gente retirou o módulo e permaneceu os mesmos valores? Porque aqui nós temos o módulo de x apenas, e ele está tendendo ao mais infinito. Então, como está tendendo ao mais infinito, a gente pode fazer essa retirada e colocar apenas o nosso x. Quando nós formos somar, nós vamos ter aqui 3x mais x, que dá 4x, sobre 7x menos 5x, nós temos 2x, quando x tem a mais infinito. Tá bom, pessoal? Aí, o que acontece? Nós temos aqui o limite. Quando a gente simplificar, o que nós vamos ter? 4x dividido por 2x dá 2. Então, o limite de 2 quando x tende ao mais infinito, que é o próprio 2. Então, se a gente pegar esse limite tendendo a mais infinito, nós vamos ter aqui como resultado o limite 2. Por quê? Porque no lugar do módulo nós vamos considerar apenas x, porque ele está tendendo ao mais infinito. Se a gente considerar agora o limite de x tendendo a menos infinito, nosso olhar ele tem que ser diferente. Por que o olhar tem que ser diferente? Porque onde tiver módulo de x, agora a gente vai colocar menos x. E nós estamos considerando os valores à direita de x. Então, nós vamos ter aqui 3x menos x sobre 7x. Quando eu fizer menos 5 vezes, aqui vai ser menos x. Então, eu vou ter aqui, né?
Só um minuto, pessoal. Eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter menos 5 vezes menos x. Menos por menos dá mais, né? 5 vezes x, 5x. Isso aqui vai ser igual ao limite. E agora nós vamos ter o seguinte. 3x menos x, nós vamos ter aqui 2x, sobre 7x mais 5x, nós vamos ter 12x. 12x tende a menos infinito. Isso aqui nós vamos ter 2 sobre 12, né? X cancela com x, ou ainda 1 sobre 6. Então, o que nós temos aqui, pessoal, são os dois limites. O limite dessa função, considerando tendendo ao mais infinito, né? Que aí nós vamos ter aqui o 2, e o limite tendendo a menos infinito, que é 1 sobre 6. Veja que a função, ela muda, né? A depender de onde ela está tendendo, ela muda. Então, nós temos aí valores diferentes. Tá bom, pessoal? Aqui nós falamos no limite tendendo a mais infinito, menos infinito. Agora nós vamos ver um outro tipo de função, que é considerar agora, né, a nossa função tendendo a um certo valor. E aí nós vamos ver que esse valor traz para a gente uma indeterminação. Então, eu vou pegar aqui para a gente, no exemplo da lista de vocês, lá já no finalzinho tem limite de x quando x aqui sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. Então, aqui, quando x tende a 3 pela direita. Nós vamos fazer aqui uma análise, né? Uma análise dessa função, uma análise do que vai acontecer, como é que a gente pode resolver essa função. Se vocês de cara substituírem aqui o 3, vocês vão ter 3 dividido por 3 menos 3 dá 0. 3 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Então, nós temos que procurar aí um outro caminho que resolva para a gente esse limite. Como ele está tendendo pela direita, nós vamos fazer agora o limite avaliando no separado, o numerador e o denominador, para a gente ver como é que fica o comportamento dessa função. Olha, se está tendendo a 3 pela direita, então eu vou ter 4, 5, 6, 7, 9,5, por aí vai. Então, são sempre valores que são maiores do que 3. Nesse caso, para a gente, como são maiores do que 3, todos os valores de x possíveis que estão à direita de 3, ele é positivo. Por que é positivo? Porque ele está à direita de 3. Então, todos eles vão ser positivos. Esse mais aqui é relacionado ao sinal que nós vamos estudar. Se eu substituir 3 menos 3, vai dar 0. Só que a partir do momento que eu pego valores que estão se aproximando de 3 pela direita, eu pego 4, 5, 6, 10, 7, eu vou ter 4 menos 3 dá 1. 7 menos 3 dá 4. 10 menos 3 dá 6. Então, independente do valor que vocês tomarem para x, se ele se aproxima à direita de 3, esse resultado aqui de x menos 3 vai ser sempre positivo. Por quê? Porque eu vou ter sempre um valor maior do que 0. Tá bom? Porque o 0 aí, no caso da função, é o 3. Então, todas as vezes que vocês usam valores à direita de 3, vamos ter valores maiores do que 0. Então, se eu tenho mais assim, mais embaixo, considerando as funções separadas, eu vou ter um jogo, né, de sinal, mais por mais, que nesse caso dá mais. Então, o resultado desse limite vai ser o mais infinito. Por que o mais infinito? Porque a gente avaliou separadamente e viu que pelo jogo do sinal o resultado dá mais, como deu a determinação, o resultado dá mais infinito. Vejam que nós tínhamos anteriormente um limite que era calculado no infinito, e aqui nós temos um limite que tem como resultado o infinito. Então, existem essas duas percepções, mas não é difícil também de calcular. Então, todas as vezes que vocês estiverem calculando
né, e observarem essa indeterminação, nós vamos verificar, podem verificar separadamente qual é o infinito que vai dar se é o positivo mais infinito ou o menos infinito. Tá bom, pessoal? Bom, nós vamos ficar por aqui, né, amados? Espero ter ajudado vocês aí na lista de exercícios. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos a todos. E tchau, tchau, amados.